Feriadão de 5 dias na capital paulista gera polêmica e justiça determina a restrição de acesso a algumas cidades praianas por causa da pandemia. Nessa noite, moradores do litoral norte fizeram barricadas para impedir a chegada de turistas. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Foi sancionado nesta terça-feira o decreto que antecipa os feriados municipais em São Paulo. É mais uma tentativa aí do prefeito Bruno Covas de aumentar o isolamento social, mas nem todos aprovam. O feriadão começa nesta quarta-feira e vai até domingo. A medida recebeu críticas da Associação Comercial de São Paulo. Você vai ter que pagar tributos antecipados, porque você não vai contar com o feriado bancário. Você vai ter problemas na empresa que vai ter que pagar hora extra para os funcionários que trabalharem no feriado. O setor bancário e a Bolsa de Valores decidiram seguir o calendário anual e anunciaram que não vão fechar. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do auxílio emergencial, informou que as agências vão abrir normalmente em todo o estado, inclusive no sábado. A meta do Comitê de Combate à Covid-19 é atingir índices de isolamento acima de 55%, que só têm sido alcançados nos finais de semana e feriados. O feriado que nós teremos pela frente não é um feriado de lazer, é um feriado em casa, que é justamente com a obrigação nossa, como cidadão, de colaborar para que o distanciamento social se coloque numa taxa que seja compatível com aquilo que a gente espera, que é diminuir a transmissão da epidemia. Os prefeitos de cidades do litoral paulista informaram que vão tomar medidas para evitar que a população desça para as praias. Na Baixada Santista, 66% dos leitos de UTI já estão ocupados por pacientes com a doença. Nós dialogamos com as prefeituras da Baixada Santista, do litoral sul de São Paulo e também do litoral norte, e dentro disso o Estado irá apoiar as restrições que essas prefeituras estabelecerem no seu território. Então, para a população, fica claro que no litoral do Estado de São Paulo haverão restrições que os prefeitos vão implementar e o Estado irá apoiar. O governador do estado, João Dória, encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho para a próxima segunda-feira. A expectativa é que o projeto seja votado na quinta-feira. Bom, e com o mega feriado na cidade de São Paulo, a Justiça Paulista determinou a restrição ao acesso de turistas a 5 municípios, pelo menos do litoral, entre os dias 20 e 25 de maio. Essa decisão vale então para Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. As cidades têm 12 horas para adotar essas medidas restritivas e ainda cabe recurso. Bom, moradores do litoral norte paulista fizeram barricadas para impedir a entrada de turistas por causa da pandemia. Trechos da rodovia Rio Santos, próximos a São Sebastião, foram interditados pelos manifestantes no início da noite. Eles atearam fogo em objetos, bloqueando o acesso nos dois sentidos. Uma fila de carros se formou. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar e dos bombeiros foram chamadas para controlar a situação. As vias foram liberadas por volta das 8h30 da noite e ninguém se feriu. O governo de São Paulo diz que vai apoiar as prefeituras de cidades litorâneas e de instâncias turísticas que pedirem restrição de acesso durante o feriadão. E o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, testou positivo para o novo coronavírus. Ele postou o exame numa rede social e informou que teve sintomas leves, que está bem e vai cumprir o isolamento em casa. Até o dia 31 de maio, as cidades do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata, na região metropolitana, estão adotando o isolamento social um pouco mais rígido. Apenas os serviços essenciais estão funcionando. Agora, na capital Recife, um sistema de rodízio de carros também foi implantado. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella decidiu prorrogar até o dia 25 de maio as medidas de isolamento social. O que nos anima é que as medidas tomadas fizeram baixar aquela curva que mede a velocidade de contaminação
de 0,06. Lembra que nós estávamos em 0,04, subimos para 0,06? Agora estamos em 0,03. Bem pertinho de 4, que é 0,039, mas quebramos a barreira dos 4. E estamos com viés de queda, de tal maneira que isso nos traz muito alento. Por quê? Porque se chegarmos a 0,01 ou 0,0, teremos dado um passo enorme para voltar às nossas atividades, que é o que todos queremos. Em Belo Horizonte, começou a testagem em massa da população. A expectativa é fazer os exames em 30 mil habitantes por milhão. O primeiro grupo é o dos trabalhadores da saúde pública e privada. Em seguida, o teste será feito nos trabalhadores do transporte coletivo. E, por último, nos atendentes e caixas de supermercados, padarias, farmácias e drogarias. Esses grupos foram escolhidos porque fazem parte dos serviços essenciais. Os exames serão feitos com amostras de sangue de pessoas com ou sem sintomas da doença. A mesma pessoa será testada 3 vezes com intervalos de 14 dias. O objetivo é verificar como está a circulação do vírus na cidade e quem já está imunizado. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 106.700 casos recuperados do novo coronavírus, quase 147 mil pessoas estão em acompanhamento e o país acumula 17.971 mortes. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que obriga o uso de máscaras em todo o país durante a pandemia de coronavírus. Quem não usar proteção poderá ser multado, viu? Atenção! E o valor será definido pelos próprios estados. Os governos estaduais devem então distribuir as máscaras para a população mais vulnerável. Estabelecimentos que trabalham com atendimento ao público são obrigados a fornecer proteção para os funcionários também. Agora o texto segue para aprovação do Senado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria o Programa Nacional de Apoio para Micro e Pequenas Empresas durante a pandemia da Covid. Essas empresas vão poder pegar empréstimos de até 30% da receita bruta de 2019. O objetivo é garantir recursos para a sobrevivência dos pequenos negócios, além de preservar empregos também. O valor poderá ser dividido em até 36 vezes. Os juros máximos serão iguais à taxa Selic, que hoje está em 3% mais 1,25% ao ano. O dinheiro pode ser usado como capital de giro para repor estoque e para pagar despesas com salários, aluguel, água e luz, por exemplo. Os recursos não podem ser usados como distribuição de lucros entre os sócios. A empresa que pegar o crédito terá que manter o número de empregados por até 60 dias depois do pagamento da última parcela. A estimativa é que 16 bilhões de reais sejam injetados nas empresas. Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou a carência de 8 meses para o início do pagamento do empréstimo. Também excluiu do texto a prorrogação por 180 dias dos prazos para quitação de parcelamentos com a Receita Federal. Bom, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para novembro, e outras provas também que dão acesso aos cursos de graduação no país, podem ser adiados. Está gerando maior repercussão, né, esse tema. O Senado aprovou agora à noite o projeto que trata desse assunto. O texto não define ainda uma nova data para essas provas, só que essa decisão vai passar ainda pela Câmara dos Deputados, ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E o Senado também aprovou nessa terça um projeto que proíbe as ações de despejo de inquilinos durante o período de pandemia. Essa decisão aí sim vale para as liminares provisórias concedidas entre os dias 20 de março e 30 de outubro. A reportagem da Rede TV conversou com exclusividade com Frederic Wassef, que é advogado do senador Flávio Bolsonaro. Ele negou que o cliente tenha repassado R$500 mil do fundo partidário para um advogado. O Wassef também falou em entrevista sobre a denúncia do empresário Paulo Marinho de que o senador tenha sido avisado por um delegado da Polícia Federal sobre uma etapa da Operação Furna da Onça. Vamos ver. Existe uma manifestação oficial do Judiciário do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, deixando claro que jamais houve qualquer investigação que envolvesse Flávio Bolsonaro ou seu ex-assessor na Operação Furna da Onça, do Rio de Janeiro. Portanto, eles sequer eram investigados, não tinham conhecimento e jamais foram avisados. Qual a posição do senador Flávio Bolsonaro em relação às possíveis manifestações financeiras suspeitas no gabinete do Rio, incluindo as rachadinhas?
não existe e jamais existiu esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual à época dos fatos, Flávio Bolsonaro, hoje senador da República. 2 anos e meio após o início das investigações, sequer existe denúncia do Ministério Público. Mais importante, o senador Flávio Bolsonaro teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado de forma irregular, sem o conhecimento e autorização do Poder Judiciário. E quando as autoridades públicas do Rio de Janeiro tiveram acesso a todos esses dados bancários, ali tiveram a prova documental na mão de que jamais o senador Flávio Bolsonaro recebeu um único real de qualquer repasse de recursos, seja de Fabrício Queiroz, seja de qualquer outro assessor. Qual a relação do senador Flávio Bolsonaro com Victor Alex, advogado que já foi alvo da PF e teria recebido a informação privilegiada da Polícia Federal? Por acaso eles são amigos? Victor é apenas um profissional do direito, é um advogado que trabalha para a família Bolsonaro há muitos anos, muito antes do presidente Jair Bolsonaro se tornar presidente da República, quando este ainda era deputado federal, quando o senador Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual. Vale registrar e rebater outra fake news que está sendo divulgada agora pela mídia de uma forma geral. Flávio Bolsonaro nunca repassou 500 mil reais ao advogado Victor Granado. Na verdade, o Diretório Nacional do PSL em Brasília contratou o seu escritório para a prestação de serviços advocatícios. Os serviços foram prestados, a nota fiscal foi emitida, foram pagos os impostos e declarada a Receita Federal. Portanto, o que está acontecendo aqui é o ataque à classe dos advogados. Estão partindo para cima do advogado e deixando claro que esse advogado jamais foi investigado em qualquer esquema de rachadinhas e não faz parte como investigado do PIC do Rio de Janeiro. Um bimotor caiu na área rural de Tietê, no interior paulista. O piloto e um passageiro morreram. O acidente aconteceu logo depois da decolagem no aeroclube da cidade. O destino seria Penápolis, também no estado de São Paulo. De acordo com um morador da região, o avião sobrevoava baixo e foi possível ouvir uma explosão. A causa do acidente é investigada. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um adolescente de 14 anos morreu baleado dentro da própria casa no Complexo do Salgueiro. Foi durante uma ação das polícias federal e civil. De acordo com a família, João Pedro Matos brincava com os primos quando os traficantes pularam o muro da residência e os policiais entraram atirando. Um dos disparos acertou o jovem na barriga. Ele foi socorrido por um helicóptero da polícia, mas não resistiu. Os agentes envolvidos na operação foram ouvidos e as armas apreendidas para confronto balístico. Então vamos falar um pouquinho de esporte. Olha só, a FIFA condenou o Cruzeiro a começar a Série B desse ano com 6 pontos negativos. Essa punição acontece aí porque o clube não cumpriu uma ordem de pagamento da dívida com o Al-Wahda, do time dos Emirados Árabes, e é referente também ao empréstimo do volante Denilson em 2016. A Raposa tinha até a última segunda-feira para pagar 850 mil euros, cerca de 5 milhões de reais, e não o fez. A equipe mineira vai ter um prazo novo aí para pagar essa dívida. E depois de Grêmio e Internacional retornarem aos treinamentos, foi a vez do Atlético Mineiro. O centro de treinamento do Galo recebeu os atletas em horários diferentes. Os trabalhos respeitaram os protocolos de segurança. Funcionários, jogadores e comissão técnica fizeram testes para o novo coronavírus na semana passada e não teve nenhum caso confirmado da doença. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella vetou o retorno dos clubes aos treinos. Então, pelo Conselho, não foi autorizado a volta aos treinos. Foi autorizada a volta à fisioterapia e também foi até aprovado, vamos dizer assim, um caderno de encargos para evitar contaminação quando voltar. Nesta terça-feira, em Brasília, Rodolfo Landim e Alexandre Campelo tiveram um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Os mandatários de Flamengo e Vasco estudam a possibilidade de que os clubes treinem no estádio Mané Garrincha durante o período da pandemia.